Hoje eu quero partilhar consigo algo especial. É dia 1 de novembro. Na Igreja Católica, nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. Com esta solenidade, nós olhamos para aqueles que, com espírito heroico, realizaram na sua vida o ideal do reino dos céus. E hoje, acreditamos nós, encontram-se com Deus face a face, a louvar a Deus todos os momentos. Este é o ideal final que nós, como cristãos, como crentes, queremos alcançar. É o ideal de vida. Então nós hoje, ao olharmos para todos esses nossos intercessores, queremos também olhar para nós e vermos em nós esses potenciais santos. É isso que eu quero partilhar consigo hoje. Por isso, lhe convido desde já, se é que ainda não se inscreveu no canal Laisone, que se inscreva e faça uso dessas informações que eu quero partilhar consigo. Não se esqueça que o canal Laisone é o canal que vem para despertar em nós o sentido do nosso viver, o desejo de viver, o gosto de viver. Viver de tal forma que a nossa vida possa ser um legado para muitos dos nossos irmãos. Por isso, caso você gostar deste vídeo, lhe convido a partilhá-lo com os outros seus amigos. E convide também os outros a se inscrever neste canal para que nós possamos crescer como comunidade do YouTube, aqui no canal Laisone. Conforme disse, hoje vamos falar sobre a santidade, no contexto de dia 1 de novembro, solenidade de Todos os Santos. As leituras que nos são dadas para este dia, nós temos na primeira leitura, que é tirada do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos 1 até 4 e 9 até 14. É uma visão. São João teve uma visão. Deus, com os seus santos anjos, estão aqueles 144.000 marcados, mas também está uma grande multidão vestida de túnicas brancas. Um dos anciãos vem perguntar a João: olha, quem são esses vestidos de túnicas brancas? João responde: meu senhor, eu não sei, vós é que haveis de saber. E quando o ancião responde: estes são aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este é o contexto da primeira leitura. Nós temos esses santos. Nós temos aquilo que somos chamados a ser, santos. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 1 a 3, em que São João nos mostra com que amor Deus nos amou e este admirável amor que leva Deus a nos considerar seus filhos. E somos-lo de facto. Então, está aqui a certeza de que nós somos filhos de Deus. Ele nos considera seus filhos. E no fim, João vai dizer que esta alegria e esta esperança faz com que nós sempre nos purifiquemos para sermos puros, como Ele é puro. O Evangelho é tirado de São Mateus, aquele belo Evangelho do capítulo 5, Gaudete et Exultate, é tirado
deste Evangelho de São Mateus, das Bem-aventuranças. É uma exortação composta por 5 capítulos, muito interessantes, e eu lhe convido desde já a encontrar esse texto na internet e a ler, porque é um texto bonito. A busca ou a chamada à santidade no mundo atual, Gaudete et Exsultate. No capítulo 1, o Papa fala de chamada à santidade, em que mostra os aspectos gerais que nos despertam a atenção a nós de que nós somos essas pessoas chamadas à santidade. No capítulo 2, o Papa nos mostra 2 inimigos subtis da santidade. 2 inimigos que não aparecem como inimigos, mas são inimigos porque esses impedem que nós sejamos santos. Estamos a falar do gnosticismo atual, essa tendência de achar que pelo conhecimento a gente chega à santidade, o que não é, e esse pelagianismo atual, esse convencimento de que eu não tenho pecado, de que eu não estou mal e da não necessidade da graça de Deus, porque já estou bem, pelas minhas forças consigo me salvar. 2 inimigos subtis da santidade, o gnosticismo atual e o pelagianismo atual. No capítulo 3, que é o centro do texto, nós temos a luz do Mestre, em que o Papa Francisco se concentra neste Evangelho que acabamos de referir, as bem-aventuranças. De uma forma muito bela, muito boa, o Papa faz um percurso em torno das bem-aventuranças. No capítulo 4, nós temos algumas características da santidade no mundo atual, em que o Papa descreve alguns elementos que, sendo bem explorados, refletem a santidade em nós, como, por exemplo, a questão da sabedoria, a questão da alegria, do humor, a vida em comunidade, a vida de oração, o esforço, a diligência, todo aquele espírito de sacrifício. Esses são alguns elementos que manifestam a santidade para nós. E o último capítulo, o Papa Francisco fala da luta, da vigilância e do discernimento. Exercícios que nós precisamos de tomar em consideração hoje para sermos santos. Na verdade, nós somos já esses santos, porque já fomos marcados, fomos santificados pelo batismo, nós fomos incorporados. Por isso São Paulo não hesita em nos chamar os santos, porque somos-lo de fato. Uma outra coisa que eu quero partilhar consigo neste dia da solenidade de todos os santos é a diferença entre o sagrado e o profano, entre o santo e o pecador. Eu não sei se você já tinha pensado nessas diferenças. O sagrado, o profano. Então, na primeira leitura, nós temos o ideal nosso. Os santos estão lá. Na segunda leitura, nós compreendemos que esses santos que a primeira leitura refere, somos nós. Temos que nos ver nós projetados lá, porque Deus nos amou e Ele nos considera seus filhos, e somos-lo de fato. E no Evangelho, nós temos o critério para essa santificação. E qual é esse critério? É viver em contradição com a lógica do mundo. Isto é, o mundo caminha por um caminho. Nós temos que aprender a remar contra a corrente. Por quê?
Porque os valores que o mundo construiu, atenção, quando falamos do mundo, não estamos a falar desse mundo físico que Deus criou. Estamos a falar de todo o conjunto de elementos, de mentalidades, de culturas, de tradições que o ser humano criou. Este que é o mundo. A maior parte dos valores que caracterizam este mundo contradizem os valores do reino. Por isso, na segunda leitura, São João diz que o mundo não nos conheceu, porque o mundo tem valores diferentes dos nossos. Então, nós temos que aprender a viver neste mundo, mas seguindo os valores do reino. Por isso, São João, no Evangelho de São João, capítulo 17, Jesus diz: eles não são do mundo, mas estão no mundo. É por causa dessa lógica diferente. Então, por isso, viver a lógica dos valores do reino, ou viver a santidade, isso exige de nós um tipo de vida que, contradizendo a lógica do mundo, leva à tribulação. Primeira leitura. Quem são esses de túnicas brancas? São aqueles que vieram da grande tribulação. Você já sentiu aquela tribulação, aquele mal-estar que nós criamos, que nós sentimos, quando fazemos coisas boas, mas que o mundo faz diferente? Eu vivo em contradição com o mundo. Ando contra a corrente com o mundo. E paro até em algum momento e me pergunto, mas até quando andar a me contradizer? Por que não vou na lógica do mundo? Por que não me deixo levar por aquilo que o mundo faz e do jeito como o mundo faz? Aí está o ponto, é que nós somos santos. Aí entra o sentido de santidade. A palavra santidade vem da língua de Jesus, no hebraico, kadosh, que significa separado. O santo é o que está separado. Separado de quê? Separado do mundo. Nós estamos no mundo, alguém fica separado do mundo. Alguém fica separado da lógica do mundo. Isso é que é kadosh, o separado. Deus nos separa do mundo para nos meter na lógica do reino. Ele nos santifica. Está a ver aquela experiência de Moisés na sarça ardente? Tira as sandálias, porque o lugar que pisas é santo. Não podes entrar neste lugar com a lógica do mundo. As sandálias são a lógica do mundo. Tire essa lógica do mundo e entre com a lógica do reino, sem as sandálias. Essa ideia de separação. E essa ideia de separação também nos leva à relação entre o sagrado e o profano. O sagrado é este separado do mundo. O profano, na verdade, nós dissemos, muitas vezes quando falamos de profano, estamos a falar de coisa suja. Mas a palavra profano significa algo diferente. Profano é o que está diante do sagrado. Profano, essa palavra fano, vem de fania, que é de manifestação do sagrado. Epifania é manifestação do sagrado. Fania é o próprio sagrado. Então, profano é o que está diante do sagrado. Então, esta é a ideia. Portanto, quando falamos do profano, a relação entre profano e sagrado é como aquela relação entre centro e periferia. Então, eu tenho que aprender a viver como este sagrado, diante do qual está o profano, o mundo. Então, cada um de nós devia ser esse centro santo,
diante do qual está o mundo que precisa de ser iluminado por Ele. Esse é o meu desafio. Isso leva à tribulação. Então, uma outra ideia para nós percebermos um pouco mais essa questão da santidade. Acabei de mostrar essa diferença entre santidade, entre o santo, o sagrado e o profano. Há uma outra ideia, que é a ideia de sacerdote e do sacrifício. O que é sacrifício? Muitas vezes nós pensamos que é uma coisa de sofrimento, morte, sacrifício. Mas a palavra sacrifício não quer dizer morte, não quer dizer sofrimento. Sacrifício é fazer sagrado algo. Sacri facere, do latim, fazer algo sagrado. Quer dizer, sacrifício é eu fazer com que algo se torne sagrado. Não tinha dimensão de sacralidade, eu lhe dou dimensão de sacralidade. Por isso, a palavra sacrifício está ligada a sacerdote. Porque sacerdote é aquele que faz as coisas sagradas. É aquele que oferece sacrifícios. Quer dizer, oferecer sacrifício significa fazer atos sagrados. Esta é a atividade que todos nós, batizados, temos que fazer no mundo. O sagrado é aquele que está diante do profano. O profano é aquele que está diante do sagrado. E o sagrado, estando diante do profano, deve santificar o que é profano. Isso se manifesta pelo jeito como nós fazemos as nossas ações. Qual é a espiritualidade dos leigos? Se formos a ler textos como Apostolicam Actuositatem do Concílio Vaticano II sobre o apostolado dos leigos, ou também Christi Fideles Laici do Papa João Paulo II sobre os fiéis leigos, nós vemos que a espiritualidade dos leigos é a santificação das realidades temporais. Então, é ali onde eu entendo que o meu trabalho como crente, como cristão, é a santificação do mundo. Porque aí eu me coloco como sacerdote. Estamos a falar do sacerdócio comum dos fiéis. Não o sacerdócio ministerial, que é daqueles que foram pela ordem consagrados para tal. Estamos a falar do sacerdócio comum dos fiéis. Todo aquele que é crente, que é fiel pelo batismo, é chamado a santificar as realidades temporais. Nós não devemos fazer o contrário. Perdermos a santificação por causa das realidades temporais. Não, deve ser o contrário. Porque somos santos, devemos santificar as realidades temporais. E o que significa santificar? Veja as bem-aventuranças. Onde há orgulho, eu trago humildade. Onde há alegria, eu trago choro. Mas choro daquele que depois é consolado. Onde há injustiça, eu trago justiça. Onde há guerra, eu trago a paz. É o espírito das bem-aventuranças. Vivo uma lógica contrária do mundo, mas essa lógica que eu sigo é para santificar o mundo. Hoje, dia 1 de novembro, é dia de todos os santos. Vamos contemplar os santos, mas vamos nos comprometer. E eu lhe convido a se comprometer com esta santidade de vida, aqui e agora. Se é que você gostou dessa reflexão, eu lhe convido a se inscrever, a colocar o seu like naquele sininho, ative aquele sininho, sinal de que gostou. Teça também os seus comentários, escreva, diga alguma coisa sobre o que achou deste vídeo, sobre a santidade, sobre os santos, porque hoje é dia 1
de novembro. E mais uma vez, se é que ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, ajude o canal a crescer. Mas também lhe convido a recomendar esse vídeo aos seus amigos, a todos aqueles que querem viver esta santificação do mundo como vocação própria, porque todos nós fomos chamados à santidade. Muito obrigado por ter me acompanhado nesta pequena reflexão do dia 1 de novembro. Eu espero por si nos próximos vídeos. Tchau, tchau.